Olá, olá, boa noite, todo mundo que está aí. Eu me chamo Fabiana Oliveira Eu sou a Alexandra dos Santos. e você está no Papo de Mulher. Hoje, feriadão, né? Dia 2 de novembro. Muitas religiões respeitam esse dia como o dia de finados, né? Alguns chamam até Dia dos Mortos também. E a gente decidiu trazer aqui um tema um pouquinho diferente. As cinco, os 5 estágios do luto. Só que entenda o seguinte: existem 5 estágios do luto, mas também você pode considerar os 5 estágios da perda. Por exemplo, quando você perde uma amizade, quando você perde um emprego, quando você perde um relacionamento. E existem fases que você vai vivendo. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho para você entender um pouco mais sobre isso, né, Ale? Dá aí a sua explicação técnica para que elas possam entender. Exatamente, Fabi. Porque muitas vezes, né, nós entramos num luto quando existe aquela expectativa de algo e a pessoa perde, né? Não somente um ente querido, porque aquele ente querido, de repente, estava passando por algum processo de doença ou não, sofreu um acidente, mas não somente essa fase, mas a fase também, como você disse, da perda de um emprego. A pessoa estava em ascensão e, de repente, ela perdeu aquele emprego, ou ela fica sabendo que a empresa pediu falência e ela não sabia de nada. Vamos dizer também sobre um relacionamento, decepções, decepções amorosas, Fabi, principalmente mulheres, né? Porque aqui é papo de mulher. Então, muitas vezes a gente coloca, a gente deposita toda a confiança, todo o nosso desejo naquela pessoa, acreditando que aquela pessoa é a pessoa ideal que vai realmente complementar tudo aquilo que eu já tenho para oferecer, né? E assim, existe então aquele complemento. Vamos dois juntos, vamos todos juntos, nós dois aqui viver essa vida. E existe a decepção. E quando existe essa decepção, a pessoa, se ela realmente ama e criou todas as expectativas, ela entra no modo luto mesmo. E olha que eu vou te falar, eu já vivi para ver pessoas me procurarem por conta desta dor, a dor do luto. E esse tema, sinceramente, hoje é um tema muito propício, né? E ideal mesmo de nós falarmos, porque precisa de um pouco mais de entendimento sobre ele. Então, vamos começar a falar sobre a dor do luto, né, Fabi? Sobre a dor do luto. E é interessante porque a gente pensa assim, esse sentimento só vem se eu perder alguém, se eu de fato estiver de luto por alguém. Só que aí o interessante desse assunto é isso, é você estar vivendo um sentimento de luto por alguma coisa ou por uma pessoa que está viva, né? Por exemplo, a questão que a Lê deixou aqui, o exemplo de um relacionamento. Termina o relacionamento, você continua com aqueles sentimentos, com as fases que a gente já vai esclarecer aqui, e aí você não entende muito bem o que você está sentindo, porque aquele relacionamento já acabou. Eu tenho até um exemplo aqui, Ale, quando eu fiz a minha transição de carreira. Eu vivi um estágio Hum, de luto muito intenso. E quem tinha decidido sair da empresa era eu. Então, dá uma impressão de que, ué, mas como é que você decide sair e você sofre por aquilo? É porque eu passei muito tempo naquele mesmo lugar. Então, eu criei um vínculo emocional com aquele lugar. Quando esse vínculo foi cortado, eu passei por umas fases, que eu vou explicar, a gente vai explicar daqui a pouco. E uma delas, Ale, ela se desenvolvia muito na segunda-feira de manhã, quando eu não pegava minhas coisas e ia para aquele lugar. Era a minha rotina, né? Segunda-feira de manhã eu acordava e tal e ia trabalhar naquele lugar. E aí eu comecei a viver um luto assim, de um pesar. Eu sentia tanta falta de alguma coisa que eu não sabia de explicar o que era. Eu sentia falta que dava vontade de chorar, de um emprego que eu pedi para sair.
Explica um pouco sobre isso, Ale. Que sentimento maluco é esse que rodeia a gente? Na verdade, esse sentimento é o sentimento de negação, né, Fabi? É mesmo que você tenha tomado essa decisão, entra aquele choque de que será que isso realmente aconteceu? Né? Eu não consigo acreditar que tudo bem que eu saí dali, eu queria sair, tudo certo, mas será que eu poderia ter feito de outra forma? Porque existe também. Entra aquele arrependimento que aí então nós conseguimos linká-lo com o que é outra fase, né? Que além da negação, entra junto o barganhar, né? Puxa, se eu tivesse feito de outra maneira, talvez eu não tivesse sentindo tudo isso agora, né? Se eu tivesse agido de modo diferente, talvez o resultado seria outro. Então, entra esse processo aqui de negação junto com a barganha, de que eu não consigo acreditar, mas e se eu tivesse agido diferente? E é totalmente compreensível, né, Fabi? Porque mesmo que nós é, tenhamos mesmo a atitude de mudar, de querer o novo, de querer sair, transformar aquele ciclo para um novo ciclo, existe sempre aquele pensamento que, e se eu tivesse feito diferente naquele momento, né? Sim. E aí então entra esses dois sentimentos, primeiro, que no caso é a negação, e o modo de barganhar, né? Que na verdade faz com que você comece a sentir, a pessoa comece a sentir essa dor do luto. Sim. E é importante também a gente deixar isso bem claro aqui, então até uma questão que a gente estava discutindo antes, não existe uma ordem. Ó, primeiro você vai sentir a negação, depois você vai sentir a barganha, não existe uma ordem. E o interessante, já falando de um luto, é, de uma despedida de uma pessoa mesmo, tem uma história que aconteceu comigo, né? Eu tenho muita dificuldade em lidar ainda com essa perda. Então, é como se a minha cabeça falasse: não, essa pessoa não vai morrer, vai dar tudo certo, vai ficar boa, que também é uma negação, também é uma fase, né? E aí eu vi uma pessoa que viveu essa fase de doença e ela foi vivendo luto, a esposa foi vivendo luto durante a doença. Então, quando chegou realmente o momento do luto, ela estava no estágio de aceitação. E isso, para mim, foi assim de um controle emocional tão intenso que não é para qualquer pessoa, né? Ela já viveu o luto antecipadamente. Então, vamos jogar lá de volta na parte do trabalho. Mesmo que eu tivesse feito um preparo emocional para sair daquele trabalho, eu não me preparei emocionalmente para essa ruptura, né, de ter saído, de ter ficado sem. Então, no primeiro momento, na segunda-feira, não é possível que eu fiz isso. Nossa, eu devo ter feito coisa errada. Ah, mas será que a decisão foi certa? Então, realmente era um sentimento de muito sofrimento. Agora, Lê, me responde aqui, quando, por exemplo, uma separação, um divórcio, como é que acontece essa negação? Então, aí depende muito, Fabi, em que momento que está o relacionamento, né? Se existe a surpresa da mulher ou do homem de estar ali naquele relacionamento e não perceber que está tendo um desgaste. Ou não querer, Porque né? também, né, a pessoa não, muitas vezes, dependendo da maneira que está o casamento tá, ele está já está tão naquele nível de mesmice, né? Então, ele não consegue ver como que o casamento está indo para uma situação ruim. E aí, então, surge o pedido, né? Eu não quero mais ficar casado, eu não quero mais ficar casada, eu quero a separação, eu quero o divórcio. E a pessoa que está recebendo, caso os dois não tenham realmente é, uma iniciativa de, ok, eu concordo com você, né? Sim. Mas
repente, uma outra pessoa não quiser, a outra pessoa que está recebendo a notícia ficar em choque, é realmente muito doloroso. Por quê? Porque ela entregou a vida dela neste casamento. Uhum. Ela, a partir do momento que ela disse sim, ali naquele altar, né, diante de todos, né, e de Deus, essa pessoa, ela vê o sonho dela desmoronar. Então, ela entra naquela dor de perda. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz de errado? Aí, então, ela começa a se culpar e entra a raiva, né? Uhum. Ela fica, muitas vezes eu vejo aquelas pessoas vingativas. Ah, me deixou? Então agora vai sofrer. Não vou ajudar com tal coisa, não vou ajudar com outra coisa. Então entra o modo raiva, que também faz parte de uma das fases do luto. E a pessoa ela começa a sentir raiva, ou da pessoa que causou essa dor nela, ou até mesmo dela. Como é que eu fui burra? Como é que eu não vi? O que, né? Ela começa então é, a se, a se culpar. Uhum. Porque ela acaba acreditando que tudo aquilo que ela está vivendo, ela também proporcionou. E entra no modo raiva. Então, é muito importante, Fabi, a pessoa ter consciência, muita consciência, que tudo que ela vive é o que ela precisa realmente passar. Agora, a decisão do outro só cabe ao outro. O que acontece com nós mulheres, né? Vamos falar de mulheres. O que acontece com nós mulheres quando estamos num relacionamento e de repente há o rompimento desse relacionamento? Um casamento que de repente se desfez, acabou, não deu mais certo. Ela entra naquela dor de que eu poderia ter agido diferente. Se eu tivesse sido mais carinhosa, mais presente, e eu quero deixar aqui muito claro que o problema não é você. Por quê? Porque essa pessoa, quando se casou com você, ele sabia exatamente como você era. Nós vamos mudando à medida em que a situação que nós estamos inseridas vai mudando. E a gente vai se moldando. Então, antigamente, esse seu marido, ele era mais presente, ele era um homem mais carinhoso. Existem várias questões, Fabi, não é Sim, verdade? sim. Até que a pessoa, ela não aceita que ela está vivendo esta dor, esta perda, e ela se culpa. E normalmente, Fabi, esse período de luto, ele se prolonga. E é o momento em que a pessoa realmente precisa de ajuda. Porque, claro, a dor do luto é uma dor que em algum momento ela vai amenizar, né? Ela vai se acalmar, ela vai realmente passar. Claro que não tem período certo que isso aconteça, mas quando essa pessoa vê que está muito tempo se arrastando essa emoção, é importante ela procurar ajuda, ajuda profissional. Por quê? Porque é uma dor que ela vai precisar entender o porquê que ainda não passou. E ela entender, então, que ela pode se curar. Essa é a grande virada. E é por esse motivo que nós estamos aqui falando com você sobre esse assunto tão importante. Eu não sei qual é a dor que você está passando hoje, né? Se é a dor da perda de um casamento, de um trabalho, de um relacionamento, até mesmo de um ente querido, porque tudo isso realmente causa dor. A dor da perda, do luto. Mas saiba que é uma fase que você vai passar e aceite. Até que realmente você observe que aquela dor só está ali, né? Com todo respeito, você vai olhar para ela e ela está quietinha. Se por um acaso isso não acontecer, busque ajuda profissional. Verdade. Muito importante. Sozinho é difícil de lidar com a dor. Mas, então a gente já falou aqui de algumas fases. A, a primeira que a gente falou, mas como reforçando, não existe uma ordem. Pode ser que aconteça com você em qualquer uma das ordens. Mas a primeira delas, negação. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu não acredito que eu fiz isso. É sempre uma negação. A raiva. Nossa,
passa da negação para a raiva, passa da raiva para a negação, sabe? Por que que isso acontece comigo? Eu quero vingança. Por quê? É a raiva se manifestando, são as emoções. A barganha, você tenta negociar essa situação. Também a barganha, o Alê, muitas vezes ela acontece para tentar amenizar esse sofrimento, né? Você tenta barganhar porque está doendo demais, né? Então você entra ali num processo de barganha. Às vezes, quando é um luto físico mesmo, uma pessoa que faleceu, às vezes você entra numa barganha com Deus, sabe? Você entra ali com uma barganha para tentar amenizar a sua dor, o seu sofrimento. E a próxima aqui que a gente vai falar é uma que eu acho que ela é muito difícil, muito dura, porém, geralmente ela vai finalizando o processo, que é a tristeza. Quando você realmente cai a ficha de que aquilo aconteceu e você perdeu o seu emprego, ou perdeu o seu relacionamento, ou perdeu o seu emprego, né? A sua amizade. E aí, de fato, dá aquela chamada deprê, né? De tristeza mesmo, porque cai a ficha que aquilo realmente aconteceu. E às vezes a gente tenta negar esse momento, disfarçar esse momento, mas não tem como. A tristeza ela faz parte também das emoções da vida, né, Ale? E ela precisa ser sentida, né? Aí ela entra junto com a aceitação. É o momento em que eu reconheço que realmente isso aconteceu. Então eu já não estou mais na fase da negação, eu já não estou mais na fase da raiva, também não estou mais na fase da barganha. Não tem mais jeito. Eu só estou sentindo aquela dor. E é uma dor profunda. É a dor que muitas pessoas não comem. Nós podemos até falar que ela entra num nível de depressão, né? Então, é uma dor extremamente profunda de que não tem mais jeito. O que me resta realmente é viver esta dor e aceitá-la. Então, quando essa pessoa chega nesse nível de tristeza mesmo, né? De sentir plenamente aquela dor da perda, de que, ok, a minha vida vai ter que seguir, e é o momento em que ela começa então a olhar para a aceitação como algo que, e agora o que é que eu vou fazer? Fabi, porque assim, falar somente da tristeza em si é algo que é uma dor que é sentida e é extremamente profunda, porque eu já passei pela perda de casamento, né? Assim, e sei que é uma situação que não é fácil. E quantos namoros também que a gente já perdeu, né? Às vezes a gente achava que era o príncipe encantado e aí vinha aquela decepção. Nossa, quantos adolescentes já passaram por isso? Eles tiveram assim, como que é que nós podemos falar? Uns insightzinhos do que é esse luto, mas a dor profunda mesmo de uma perda muito grande daquilo que era a tua vida, que era a tua história, que fazia parte de você, casamento, empregos, como nós falamos, até mesmo um ente querido, isso é realmente algo que começa a doer e você sente sabendo que não tem como voltar, não tem como resgatar aquele tempo que passou, não tem como resgatar ou reviver ou ressignificar tudo que aconteceu. Então começa aquela dor profunda, aquela dor que realmente muitas pessoas ficam em depressão realmente. Me veio até agora um filme que eu gosto muito, né? É um filme que assim, é um best-seller para mim. É um filme muito maravilhoso que se chama PS Eu Te Amo. Não sei se você assistiu. Já. É um filme muito bonito, aquela fase em que ela realmente fica perdida. Ela não sabe o que fazer, né? Até porque ele era a pessoa que a orientava, que a ajudava, que conduzia. Ah, você vai encontrar alguma coisa para fazer, porque ela não sabia nem o que fazer. E foi então, e ela entrou no modo depressão, que a irmã dela um dia chegou na casa e falou: que cheiro é esse?
e ela nem tomava mais banho. Então, ela estava realmente na dor, na dor da perda. E aí, então, quando ela começou a sair, a criar sapatos, que foi o que ela começou a fazer, ela começou a se dedicar a coisas que viessem proporcionar para ela um bem-estar maior. Ela começou a se sentir mais segura, mais confiante, a se amar, né? E ver a possibilidade de viver uma nova vida. Então, ela começou a aceitar mesmo. Houve uma aceitação aí. Mas antes de tudo isso, ela passou por todas essas fases que nós falamos, Fabi. E não é fácil, né? Literalmente não é fácil. Mas eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema, não só para você, né? Mas também para você entender os lutos ou os sentimentos de perda que as pessoas ao seu redor podem estar sentindo, né? Às vezes o seu esposo, sua amiga, seu parente perdeu um emprego, perdeu um carro, perdeu muito dinheiro, perdeu uma posição na carreira, perdeu uma amizade. Olha, amizade é complexo, porque geralmente você confia demais, né? Você entrega muito também, né? Não é só em relacionamento afetivo, nas amizades também. E quando você tem essa confiança rompida, você se sente traído, a traição também gera um sentimento de luto que demora a passar, né? A gente tem algumas clientes que a gente atende que passaram por traições no relacionamento ou até na amizade mesmo, e aí a pessoa passa por todas essas fases. Primeiro você não acredita, depois você sente muita raiva, depois você tenta negociar para ver se de repente ainda dá certo ou não dá aquele relacionamento. E aí, por fim, vem essa tristeza que de fato assola, até que você aceita. E eu acho que a aceitação, Ale, por mais que a gente não tenha uma ordem, a aceitação ela é meio que a libertação desse processo, né? Quando você aceita, tem até um ditado que fala aceita que dói menos. Literalmente, quando você aceita, aquela dor começa a se amenizar. Você concorda com isso, Ale? Sim, a aceitação é a última fase, né? Porque é aquele momento em que a pessoa olha e fala: não tem mais jeito, eu realmente preciso aceitar isso. E aí, então, é o momento em que ela se liberta para seguir o caminho, né? Para realmente seguir aquilo que ela sabe que precisa fazer. Então, é tomar realmente a vida dela, né? Ser dona de novo da sua própria vida, porque incrível, Fabi, que quando a pessoa entra nesse modo luto, ela fica totalmente vulnerável. Então, ela fica vulnerável em relação à negação, em relação à barganha, em relação à raiva, em relação à dor, em relação à tristeza, à depressão. Ela fica extremamente vulnerável. Então, qualquer palavra que ela escute, ela pode acreditar ou ela pode não acreditar. E ela fica de uma maneira perdida, né? É, muitas pessoas, muitas mulheres que eu atendo também, quando elas me procuram, elas estão totalmente perdidas, porque elas não sabem o que fazer. Eu não sei, eu acreditava nele, eu não sei o que é. Ou então perdeu o emprego, agora eu não sei, eu estou desesperada porque eu trabalhava lá 10 anos e eles me demitiram e eu me acomodei e eu não estudei mais e eu não me reciclei. Então, assim, a gente começa a observar que a pessoa também começa a se culpar, ela começa a negar. Eu dediquei a minha vida para aquela história, para aquele casamento, ou para aquele emprego, ou para aquela amizade, como você falou, né? E aí, então, vem um momento em que eu tenho que aceitar. Ok. E é esse passo, Fabi. É a última fase mesmo, é o último estágio, em que ela se reergue, não precisa ser tão alto, né? Mas dê uma levantadinha, pelo menos de pescoço, Sim. se reergue, respira e fala: vamos embora, tem que ir, tem que caminhar. Então, isso é muito importante. E é essa fase que nós pegamos da mão realmente, né? E continuamos impulsionando. Por quê? Porque muitas vezes, Fabi, quando a pessoa está na negação, ela está na negação, ou ela está na raiva, ou ela está na barganha, ela não consegue reconhecer que ela precisa de ajuda. Ela não consegue reconhecer.
Ela só vai conseguir reconhecer quando ela está na dor profunda. Quando ela está na dor profunda e ela não consegue sair, é que ela fala, eu preciso fazer alguma coisa. Eu atendi uma pessoa há um tempo atrás, linda, linda, e não admitia que tinha sido traída, e inteligentíssima, uma pessoa maravilhosa, né? E ela não admitia a traição. Só que assim, gente, isso não diz respeito a você, ao seu caráter, nem à sua personalidade. Isso diz respeito ao outro. Isso diz respeito ao outro. E assim, o que é do outro, deixe com o outro. Eu sei que é muito doloroso ouvir isso, mas muitas vezes o que é que as mulheres costumam fazer? Se encaixar em padrões para poder caber no mundo de alguém. Só que, Fabi, para que as coisas realmente aconteçam e fluam com toda sinceridade, com leveza e com amor, é aceitar que eu sou assim, você é assim, o outro é assim. E a situação se formou desta maneira. Então, quando nós aceitamos isso, é muito mais fácil de lidar. Então, a mulher em si, sobre a mulher que nós vamos falar aqui, quando ela vê a perda, na verdade, de um relacionamento, ela realmente se culpa. Ela fala: Nossa, eu fui muito querida com ele, eu me entreguei, eu fiz de tudo. Ou então, ah, não, Ale, olha, eu entendo, porque na verdade eu pisei na bola, porque, sabe, ela começa a se culpar. E não é, a culpa não é tua. Nunca se culpe por algo. Ah, tá. Ah, não, mas é que eu traí. Também tem esse lado, né? E Sim. ele descobriu traição. Ok, então vamos conversar. O que que é? Aí é um ponto, Fabi, que realmente precisa também de ajuda profissional. Para se perdoar, Porque, né? né? Exatamente. E é muito importante a gente saber disso. Então, o que foi que levou à traição? Né? Será que existe uma comunicação efetiva dentro do relacionamento? Será que existe uma cumplicidade, um companheirismo? Existem pessoas que têm realmente uma índole assim, né? Esse tipo de caráter. Mas existem pessoas que são levadas a isso. Existe perdão para isso? Não estou julgando, gente. Não é questão de julgamento. É entender o que é que uma pessoa quer realmente. O que é que você busca no seu relacionamento? O que é que você busca? Uhum. Eu acho que isso é importante, Demais. deixar isso muito claro. Mas aí a gente já foge um pouco do assunto, né? Porque aí nós Sim. temos que voltar para. Então existe uma dor. Aí nesse caso vai ter a dor da culpa. A dor da culpa que entra na barganha. Se eu tivesse feito diferente, eu não teria perdido. Sim, né? Sim, sim. Exato. Então, sem julgamento, nós precisamos apenas olhar para a aceitação. Ok, aconteceu isso, eu já vivi toda aquela fase, o que foi que eu aprendi com todas aquelas fases que eu passei? Eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda para aceitar. Gente, nunca esqueça que você não precisa resolver nada sozinho, nada sozinha. Você tem que ter, sim, pelo menos alguém que venha te apoiar. E, de preferência, pessoas que saibam te conduzir para que você tenha a sua autoestima elevada, para que você reconheça que você tem em você todo o potencial para você reconstruir de novo a tua vida. E se for também perda de alguém querido, infelizmente, Fabi, infelizmente eu digo por quê? Porque é uma dor, mas todos nós vamos passar. Por que é que a gente celebra tanto a vida quando alguém nasce e a aceitação de que a morte também faz parte? É doloroso falar sobre isso, mas aquela pessoa que viveu, em algum momento ela vai morrer, né? Eu vou, você vai. Nós sabemos disso. Então, enquanto nós estamos aqui, o que é que nós podemos entregar de melhor? E Verdade. essa pessoa
com alguém, com algum parente numa fase terminal também. A gente vai em UTIs, a gente vê pessoas que já estão em fases terminais. Que foi o que você disse. Essa pessoa, essa sua amiga, que acompanhou todo o processo dessa pessoa que estava doente, do companheiro dela. Ela passou por todas as fases, até que ela entendeu, Fabi. Ela aceitou, na verdade, porque ela sabia que se essa pessoa continuasse, aquela pessoa iria sofrer. E iria sofrer. Então, isso também é amor, né? É olhar para o outro com amor. É se colocar no lugar do outro, que também é importante. Que Sem também dá um tema de muito. Mas vamos falar sobre o luto. o luto. E aceitar o luto faz parte. Faz parte. Não é fácil, não é um processo fácil, mas faz parte. Eu tô até vendo aqui algumas anotações minhas a esse respeito, e tem uma frase aqui que está dizendo que a perda, seja ela de um ente querido, de um relacionamento, de uma amizade, enfim, ela causa uma lesão profunda. É uma lesão mesmo. Por isso que dói. Às vezes chega a doer fisicamente, não só emocionalmente. É uma dor que pode ser física. Quando a gente está na fase da negação, da tristeza, chega a doer, chega a sentir aqui dentro, assim, aquela sensação. Mas é preciso que você conheça a sua dor, né? Em que fase que você está? Se você perdeu algo recentemente ou alguém, ou se hoje, né, no dia de finados, você também sente aquele luto por alguém que foi, em que fase que você está? Porque a partir do momento que você conhece a fase que você está, você começa a aceitar. E aí você transforma essa tristeza em aceitação e passa para uma nova fase, talvez para um novo estilo de vida, sem essa pessoa, ou sem esse emprego, ou sem esse relacionamento. Que nem a Lê falou, né? A pessoa se separou e fica ali sem chão, não sei, parece que a minha vida acabou. Mas não, a vida continua. Não é fácil, a gente fala, né? Por isso que a gente está aqui, para também estender a mão para quem estiver numa fase dessa, profissionais para te ajudar a caminhar, porque sozinha é muito complicado, né? Agora, uma coisa, Ale, que você falou e eu estava falando ainda sobre relacionamento, acho que entrou nessa vibe, acho que o caminho é esse mesmo. A gente consegue viver os 5 estágios da perda ainda tendo o relacionamento? Por exemplo, um relacionamento que já não tem mais respeito, que não tem mais honra, que às vezes não tem mais nem amor, mas você está naquela negação de que você precisa realmente ficar ali, ou então um relacionamento que vai gerando aquela raiva, o sentimento que era amor, que era carinho, que era afeto, se transforma em raiva. Tem essa possibilidade? Num relacionamento, principalmente, Fabi, quando existe, começa aquela questão de falta de respeito, vamos supor, tá? E aí a mulher, vou falar da mulher, né? Claro que terão homens que vão nos ouvir, mas coloca aí, seja quem for que estiver ouvindo, né? Coloque da maneira que você tiver. Então, assim, num relacionamento, um casamento, existe a negação. Nossa, eu não acredito que eu estou passando por isso. É a frase que vem aqui mentalmente. Eu não acredito que eu estou passando por isso, que eu estou vivendo isso. Aí então começa a gerar a raiva. A pessoa tem raiva de si mesma e tem raiva do outro. Tudo que o outro faz, ela abomina, mas ela não solta, ela não larga. Aí então ela começa a barganhar. Peraí, deixa eu pensar, se eu agir diferente, será que ele muda? Será que essa situação muda? Só que, gente, olha só, entra num nível, Fabi, que é interessante, em que os dois já não têm mais comunicação, né? Eu estou falando de um relacionamento onde já começou a morte, tá? A morte mesmo. É morte, gente, não é aquele que de repente, tá, se eu fizer uma viagem, qualquer outra coisa, a gente recupera. A gente já passou desse nível. Estou falando de morte. Então, é um casamento que já tá fadado ao fracasso e, e à morte. Então, assim, a pessoa começa a entender a se perguntar, né, Fabi? Nossa, e se eu fizer assim?
E se eu fizer assado? De repente a gente consegue resolver. Ah, não, então eu vou abrir mão disso daqui para ver se dá certo. Eu vou abrir mão daquilo que eu quero, né, dos meus desejos, para ver se dá certo com ele ainda. E aí fica aquela situação. Quando ela consegue entender que tudo que ela está fazendo não está adiantando, e ela entra então na profunda tristeza. É aquela mulher que vive sem fazer nada, ela não tem coragem, ela não tem mais vontade de se cuidar, não tem mais vontade de olhar para si mesma, não se acha bonita, não se faz o elogio, ela entra no modo automático, Uhum, né? Então as coisas vão acontecendo, só vão acontecendo. Sim, então respondendo a tua pergunta, um casamento, ele pode sim viver o luto ainda acontecendo o casamento. uhum, E aí entra a fase de aceitação. Não vai ter jeito mesmo. Deixa assim como tá. Então, ela entra na negação, ela continua na negação, porque ela acredita que em algum momento isso vai mudar, que aí ela barganha. Ela fica com raiva da pessoa, porque eles se distanciam, e muitas vezes, Fabi, ficam 2, 3 meses sem um abraço. E eu sei porque eu já atendi pessoas assim nesse processo. Aí então vai para aquela depressão, a pessoa engorda, come, 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 modo depressivo total, tristeza e aceitação. Não tem jeito, ele é assim e acabou. sim. E Triste, é né? isso. Triste, é muito complexo, mas é importante a gente trazer esse tema para que as pessoas comecem a reconhecer, né? E você também tinha falado um tema interessante que é sobre o luto da pessoa física mesmo, o luto quando a pessoa vai embora dessa terra, né? Partiu. Eu tenho uma perda que para mim foi assim muito, muito dolorida, que foi o meu sogro, que na verdade foi meu sogro, mas fez o papel do meu pai nessa terra, então para mim foi muito difícil. E mas só que ele deixou um legado muito muito bem executado. Então, toda vez que a gente lembra dele, a gente não lembra com a dor, da tristeza daquele momento de morte. A gente lembra da trajetória de vida. E a trajetória de vida foi tão perfeita que até traz uma aceitação com mais facilidade, sabe? Era uma pessoa que já tinha cumprido muitas coisas aqui. Então, o que me leva a pensar e deixar aqui uma reflexão é qual é o legado que você está deixando, né? Hoje, nesse momento que você está vivendo. Qual é a história que as pessoas vão contar da sua história quando você já não estiver aqui? Ou qual é a história que você está contando de você ainda aqui, em vida? Por que que eu estou trazendo esse assunto, Ale? Porque tem pessoas que, como a gente está falando de perda, perdem a sua identidade, elas vão perdendo a sua própria identidade, a sua própria missão, o seu próprio propósito, e vão vivendo essa mesmice, essa negação, essa raiva, vão ficando aí nesse misto de emoções e não evolui. E quando a gente tem um legado, quando a gente tem uma história, quando a gente tem uma missão, um propósito, é muito mais fácil de enraizar na vida das pessoas de uma forma mais bonita, né? Por exemplo, quando eu lembro do meu sogro, eu lembro com muito amor e com muita alegria, com orgulho de ter feito parte da vida dele. E eu penso, até a gente conversou sobre isso um dia desse, né? Eu penso que eu quero um dia ser lembrado dessa forma também. Então, eu vivo hoje de uma maneira com que eu possa deixar um legado. O que que você acha desse assunto, Ale? É totalmente importante, né, Fabi? É muito importante. Porque nós estamos aqui por um propósito, com uma missão. Então, que as pessoas, quando eu passar pela vida delas, que elas se lembrem de mim, mesmo em vida, como alguém que realmente trouxe algo e que a fez evoluir. Porque esse é o meu propósito de vida, é realmente transformar vidas. Então, eu seja lembrada, seja por uma amiga, seja por um amigo que há muito tempo a gente não se fala, ou quando eu realmente morrer, que as pessoas falem: olha, a Alexandra, ela fez diferença na minha vida. Ela deixou um legado e que lembre de mim com muito carinho, que lembre de mim com muito amor. Então, isso faz total sentido.
Eu também tive amigos, agora é uma fase que, gente, é incrível, mas existem pessoas que estão morrendo com, assim, novas, pessoas novas, estão partindo. Mas isso faz parte da vida, como eu disse. Então, assim, quando nós lembramos dos nossos colegas, nós devemos sim lembrar de uma maneira carinhosa e o que foi que aquela pessoa deixou de mensagem. Porque nós estamos aqui para realmente deixar algum tipo de mensagem, para passar essa missão de vida. Então, qual é a missão que você vai deixar? Né? Qual é o tema? Né? Quando alguém se lembrar de você, vai se lembrar de quem? Quem é você hoje? E o que é que você está deixando implantado aqui? Que diferença você faz nesse universo? Muitas vezes, Fabi, tem pessoas que falam, ah, mas eu só sou uma dona de casa. Então, você cuidou de alguém, né? Você cuida do teu marido, você cuida dos teus filhos. Você é uma pessoa, uma peça importantíssima nesse jogo, nesse tabuleiro. Então, não subestime quem você é. Você é uma importantíssima dona de casa, mãe de filhos, esposa de um marido. Então, você tem o seu valor. E isso é importante, saber que você também vai deixar um legado. Aquela mulher cuidou muito bem dos filhos dela, educou e fez com que aquele filho se tornasse um grande homem. Lembre-se disso. Nunca subestime quem você é. Você é uma grande mãe, você é uma grande companheira, uma excelente professora, uma excelente profissional. Então, tudo que você fizer, lembre-se, faça, deixando sempre a tua marca. E é importante isso, Fabi. Esse tema é um tema realmente para reflexão, para que a pessoa realmente reflita. Porque nós precisamos saber que nós estamos aqui de passagem. Enquanto nós estivermos aqui nesse modo passageiro, que seja para deixar a nossa marca, para deixar o nosso registro, para deixar a nossa mensagem, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Falando em mensagem, não menos importante, estamos também aqui para te fazer um convite, né? Principalmente para você que está vivendo uma dessas fases, né? Negação, raiva, barganha, tristeza, aceitação. Se você está em um desses processos, com certeza, o convite que eu vou te fazer agora vai fazer a diferença para você. No dia 9 de novembro, nós vamos estar aqui no YouTube para uma aula completamente online, para que você venha a ser autêntica, para você reconhecer em você o seu próprio valor. Existem técnicas, existem ferramentas que a Ale vai trazer para a gente, para que você aprenda a olhar para você e conseguir valorizar o que você tem. Então, dia 9 de novembro, às 20 horas, aqui no YouTube, essa aula vai ser totalmente gratuita. Então, assim, o que a gente quer? A gente quer uma corrente enorme de mulheres que sejam autênticas, que se aceitem, que deixem sua mensagem no mundo, que tenham um propósito, que viva de propósito, né? Que não viva, deixa a vida me levar, não. Leve a vida para onde você quer ir, né? Complementa aí, Ale, o convite. É isso, dia 9 de novembro, às 20 horas, você, mulher, que realmente quer mudar de fase, já não aguenta viver mais na mesmice, né? Sempre o mesmo resultado, porque você sempre está fazendo as mesmas coisas. Então, você vai aprender a mudar a sua maneira de pensar. Quando você muda o seu modo de pensar, você vai mudar os seus resultados. E nós vamos ensinar você a fazer isso. Então, não perca no dia 9 de novembro, às 20 horas, aqui conosco, comigo e com a Fabiana. Você está convocada a participar desse webinário que nós vamos fazer, para que você realmente seja uma mulher de atitude, para que você realmente seja a protagonista da tua história. Então, não falte, não perca. Vem com a gente. É isso aí. Ale, mais uma vez, gratidão, né, nesse feriadão, por se dispor a estar aqui conosco, né, nós duas aqui sempre juntas para trazer uma mensagem para essa mulherada. Quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal?
para a mulher. Eu quero deixar para você, mulher de atitude. Reconheça em que fase você está. Se você está passando por algum luto, seja em que sentido for. Como nós aqui pontuamos vários tipos de luto, seja em que sentido for. Reconheça e entenda que se você precisar de ajuda, não tenha receio de buscar. Se você precisar de ajuda profissional, busque ajuda profissional. Porque você sabe que só você vai conseguir sair dessa dor. Então, busque ajuda profissional. Nós estamos aqui também disponíveis a te ajudar, caso você precise. Deixa aqui embaixo dizendo que você precisa de ajuda, que nós entraremos em contato com você. Esse é o recado, Fabi. E a todos vocês, eu desejo um excelente final de semana, que seja um final de semana assim de muita reflexão, né, de muita luz, sabendo que você está aqui porque você precisa deixar um legado. Qual é o legado que você vai deixar? Exatamente. Que história que você conta da sua história, né? Responda aí para você. Que história que você está contando da sua história. Então é isso que nós temos para passar para vocês hoje. Lembrando que na segunda-feira, às 22 horas, estamos aqui de novo com esse Papo de Mulher. Se tem algum tema que você quer que a gente aborde, que a gente traga, talvez traga o parecer técnico aí da Ale, manda aqui para a gente, comenta aqui embaixo, não esquece de curtir, de compartilhar com outras mulheres e vamos tornar essa corrente cada vez maior. Ale, um beijo para você, um beijo para todos vocês e até segunda. É segunda.